Olá, sejam bem-vindos ao Oráculo Político. Muito bem, temos muitas coisas em andamento e é necessário fazer uma análise política. Então vamos a ela. Temos que elencar alguns pontos e hoje é dia 20 de setembro de 2017. Temos que elencar, estamos no meio da crise política ainda, né? Esse período que se iniciou aí em junho de 2013 e ele persiste ainda, já no seu quarto ano, né? É um período designado como crise política, né? Será um período futuramente na história designado como crise política. E eu gostaria de pontuar algumas coisas que foram, digamos assim, previstas pelo oráculo, por este que vos fala e a sua consciência superior, pautada no embasamento marxista. E aí eu gostaria de relembrar alguns pontos específicos dos vídeos do oráculo, né? Que acho que é extremamente importante que sejam repontuados. No começo deste ano, muitos dos vídeos que foram postados no canal davam conta acerca do colapso iminente, do futuro colapso iminente. E ele começa a despontar no horizonte. Tá? Já é possível tatear esse colapso iminente. Eu vou aos poucos nós vamos chegar nesse colapso, né? Aos poucos eu vou defini-lo ainda nesse vídeo, pontuando-o, né? Esse é um aspecto, né, das previsões pelo menos um aspecto das previsões que começa a se desenhar como verdade, né? A previsão começa a se desenhar como verdade. Outra previsão que se começa a desenhar como verdade é a previsão da Terceira Guerra Mundial, tá? E é necessário que vocês remontem o vídeo, e esse é um ponto também que será desenvolvido, nós ainda estamos tateando. Esse é o começo do vídeo, tá? É importante que vocês fiquem atentos ao vídeo. Quando eu faço um vídeo do oráculo, esse vídeo ele precisa ser degustado aos poucos, tá? Então é necessário que revejam os vídeos anteriores, vocês que estão buscando entendimento da política sobre um aspecto, digamos assim, transcendente e não sobre o aspecto mundano, embora o aspecto mundano ele revela o transcendente, né, em si, né, nas suas subliminaridades, né? Então nós temos alguns pontos e alguns aspectos extremamente importantes em serem colocados que ocorreram nos últimos tempos, nesse mês de setembro. O mês de setembro é o mês-chave das transformações, dos desdobramentos da crise política. Tá? E é necessário elencar alguns pontos. Por exemplo, vamos lá. Quais são esses pontos que ocorreram em setembro, que são extremamente importantes, e é necessário que até que a gente liste esses pontos que precisam ser evidenciados. Primeiro, as manifestações recentes da extrema-direita, né, em vários aspectos. Tanto a pressão que o MBL fez para o fechamento da exposição queer, da exposição LGBT no Rio Grande do Sul, um cancelamento de uma peça em Jundiaí que falava acerca da transexualidade de Jesus, uma peça que colocava Jesus como um transexual, a censura de um artista no Mato Grosso, né? São pontos que depois a gente vai listar e vai elencá-los, e vamos conseguir pontuar isso como pontos extremamente importantes, peças extremamente importantes, evidências extremamente importantes do que está acontecendo. Então é uma ofensiva da extrema-direita que começa
mostrar os seus dentes, e o grande estopim desse ataque da extrema-direita é a aprovação da cura gay, né? Então esse é um ponto, né? Ou seja, a ascensão da extrema-direita, mas uma extrema-direita com viés fundamentalista, né? Claro, a extrema-direita ela é fundamentalista, mas estamos falando aí de um fundamentalismo católico cristão e evangélico, essencialmente. Ou seja, esse é o primeiro despertar de uma força ultraconservadora de base social consistente, que é a cultura evangélica, né? O fundamentalismo evangélico. Então esse é o aspecto fundamental que inicia aí. E ele é uma poderosíssima arma da extrema-direita no momento. Esse é um ponto-chave. O segundo ponto-chave é sobre o aspecto político e o núcleo da crise política. Estamos falando aí do Michel Temer. Então, assistimos agora no mês de setembro a mudança da Procuradoria-Geral da República, que saiu de Rodrigo Janot e foi para Raquel Dodge. Esse é um aspecto fundamental da crise política, porque Rodrigo Janot ele era uma peça muito perigosa no tabuleiro político, porque ele era uma peça coringa de vários fragmentos do regime golpista. Então, o imperialismo conseguia controlar Rodrigo Janot para os seus fins, a Rede Globo conseguia manipular Rodrigo Janot para os seus fins. Então, ele era uma espécie de coringa anti-Temer ali, dentro do regime. Então, se você imaginar que o regime golpista ele tem uma rachadura interna, ele possui uma mini-polaridade interna, focada em setores do PMDB e setores do imperialismo, mais barra mídia, barra partes do PSDB. Esses dois setores, eles vão lutando pelo controle do regime, né? E aí o Rodrigo Janot, ele é uma peça que está contrário ao núcleo do Temer. Porque qual é o núcleo do Temer? É o seu governo, ou seja, ele mesmo, Gedel Vieira Lima, Romero Jucá, Eduardo Cunha. Eduardo Cunha é da turma do Temer. Então são elementos extremamente importantes do núcleo político do governo, que são peças poderosas. E aí o Temer ele possui o seu braço no STF, né? O Alexandre de Moraes, ele tem o apoio de Gilmar Mendes. Então o Gilmar Mendes é uma peça altamente poderosa que está do lado do Temer, que é a favor do Temer, apoia o Temer. Aécio Neves é um setor que está ao lado do Temer, mas que está enfraquecido, extremamente enfraquecido, ou seja, é a parte do PSDB que está com o Temer, que está fragilizada. Então, temos essa polaridade dentro do núcleo do regime que desencanta o regime. Por que desencanta? Porque quando foi aplicado o golpe de 2016 sobre Dilma Rousseff e o PT, ele foi aplicado com base em um encanto. Qual era esse encanto? Após a queda de Dilma Rousseff, tudo ficaria lindo, tudo ficaria maravilhoso, o país entraria num ciclo de 1000 maravilhas, perfumes seriam jogados pelo ar, o ar se tornaria cheiroso, as pessoas se tornariam felizes, nunca mais existiria crise nenhuma no país, o Brasil se tornaria a maior potência do mundo, com crescimentos exorbitantes, e tudo ficaria em paz, o país seria pacificado, estaria completamente unificado em torno da figura de Michel Temer, e viveríamos um novo ciclo de 1000 maravilhas, onde tudo seria belo. Esse era o encanto que foi aplicado para destituir Dilma Rousseff. Esse encanto, ele nunca existiu, nem 1 milímetro, nem 1% desse encanto existiu. Pelo contrário, o que se viu foi um desencanto ainda pior. Uma corrupção muito pior do que se esbravejava, que seria a corrupção do governo do PT. Uma explosão da violência urbana,
um nível de privatizações bizarro, no qual se evidencia o desmonte do Estado, o desemprego veio às alturas, se multiplicou ao extremo, a economia não dá sinais de melhora, né? E aí, com isso, o setor que aplicou o golpe busca constantemente reviver esse encanto, no intuito de reviver um regime que não se sustenta, que é o regime do Temer, que é o regime do próprio golpe. Ou seja, nós temos o golpe, ele mal começou e ele já começou em crise, né? Ou seja, ele vai avançando, mas ele vai avançando aos trancos e barrancos sem construir o encanto tão desejado pelos donos do regime golpista. Ou seja, o golpe, ele começa em crise e ele num certo sentido, ele até deslancha, porque o Michel Temer ele consegue muito bem aplicar algumas privatizações, ele acaba com os direitos trabalhistas, mas essas coisas, elas aos poucos vão se mostrando como não suficientes para a consolidação de um regime. E o capital, ele precisa de um regime sólido no Brasil. O capitalismo internacional, com o centro nos Estados Unidos da América, e o imperialismo americano, eles precisam de um regime sólido no país, né? E o Temer não consegue fazer isso, o que gera um desencanto na população. Sua aprovação é a menor da história, é uma desaprovação altamente bizarra, e isso faz com que o regime fique em crise. Um regime golpista em crise durante muito tempo, ou seja, nós estamos, desde que ele começou, já faz um ano de regime golpista, e nós estamos no epicentro do tornado ou do tufão da crise política, ou seja, algo que não dá sinais de que vai passar, ou sinais muito ingênuos de que isso possa se desdobrar em algo sólido. Então, ou seja, um período tão longo de crise política e de instabilidade política, ele começa a dar margem a um colapso. Tá? Ou seja, quando um regime entra em crise, ele tem dois caminhos. Ou ele adota soluções de estabilidade, ou ele escolhe políticas que vão fazê-lo caminhar ao colapso. E o golpe de 2016 fez com que a crise seguisse o trilho do colapso. Tá? E ele começa a se evidenciar aí, né? E o mês de setembro é o mês-chave, já vou entrar nesse ponto. Tivemos no mês de setembro também, no âmbito da Operação Lava Jato, ou, traduzindo, Operação Farsa Jato, e aí nós podemos, não vamos entrar nisso agora, mas a Lava Jato, ela, cada dia que passa e o desencanto do regime evidencia a farsa da Lava Jato, ou seja, esse desencanto do regime golpista, o desencanto provocado pela crise, que faz com que o regime golpista nunca deslanche, faz com que a Lava Jato perca o seu próprio encanto. O encanto inicial da Lava Jato, de que ela viria como um forte instrumento de combate à corrupção, se deságua, se esvai, né? Ela é desnudada num mero circo de horrores, no qual pessoas são presas e são condenadas a 40 anos de prisão, mas se elas delatarem o Lula, elas saem facilmente da cadeia. Ou seja, na verdade, em última instância, o contrário do que ela se diz ser. Por quê? É uma operação que se diz como combater a corrupção, mas na prática ela faz uma lavagem de reputação de corruptos. Ou seja, o cidadão, ele praticou um grande ato de corrupção, ele é condenado a 20 anos de cadeia, mas se ele disser que foi culpa do Lula, ele sai em 1 ano, 2 anos, como se tivesse cumprido a sua pena. Isso é uma lavagem de reputação. Ele entra, o corrupto, o cidadão corrupto, entra com a reputação suja e depois de uma suposta pena aplicada pelo juiz Sérgio Moro, é como se ele saísse da prisão com a sua reputação devidamente lavada. Ou seja, isso ocorreu com Paulo Roberto Costa,
que já está solto, Alberto Youssef, que já está solto, e muitos outros que depois nós podemos listar aqui, fazer uma lista de que essas pessoas, esses grandes corruptos, que foram os principais agentes da corrupção na Petrobras, essas pessoas elas já estão soltas e já estão devidamente em casa e tal. O próprio, esqueci o nome dele agora, mas o cara que gravou o Romero Jucá, Sérgio Machado, esse aí também já está na sua própria casa, sua residência de luxo. Ou seja, o Sérgio Machado é um grande exemplo de que teve a sua reputação devidamente lavada pela Lava Jato. Ele é um grande corrupto, a Lava Jato vai lá e lava a reputação dele e ele sai como se fosse uma pessoa boa que contribuiu com o regime, que contribuiu com o país. Isso é aplicado em grande escala. Então, a Lava Jato é uma grande operação de lavagem de reputação de corruptos que saem depois como se tivessem contribuído com as suas delações e tal, no intuito de criar um grande bode expiatório que é o Lula. O Lula, ele é o único bode expiatório da Operação Lava Jato, que é uma operação de lavagem de reputação de corruptos. Então, essa evidência que se desnuda acerca da Operação Lava Jato aumenta o desencanto do regime golpista e amplia a crise do regime golpista, né? E aí temos aí a delação do Palocci, que ocorreu nesse mês de setembro, e fica claro que a delação de Palocci está dentro desse circuito. Ou seja, o Sérgio Moro ele conseguiu a proeza de pegar uma pessoa do núcleo do PT e inseri-lo na sua lógica de lavagem de reputações, né, de lavagem de reputações sujas. Então ele condena Antônio Palocci a 12 anos de cadeia. Inicialmente, Antônio Palocci gostaria de contribuir com a Lava Jato, isso ocorreu no mês de maio aproximadamente. Ele teve uma participação no qual ele propunha contribuir com a Lava Jato, dizendo verdades acerca da Rede Globo, dos grandes bancos e do regime político, porque ele tem muitas informações preciosas que realmente poderia contribuir mesmo. Antônio Palocci é um cara que foi do núcleo do governo. Ele teve contatos com todos os poderes, com todos os interesses econômicos, ou seja, ele sabe muita coisa. Então ele poderia chegar numa Operação Lava Jato e contar e desnudar as entranhas de todo o regime político brasileiro e escancarar todas as podridões de todo o sistema bancário, do sistema midiático, da Rede Globo, de tudo o que acontece. Mas não, o Sérgio Moro ele não quis ouvir isso, porque não é do interesse do Sérgio Moro e da Operação Lava Jato, que é uma operação de cunho de bode expiatório, ou seja, de lavagem cerebral da população. Ela é uma peça no tabuleiro do jogo da mídia. E com isso, o Sérgio Moro impediu a delação de Palocci e condenou-o a 12 anos de cadeia, né? Palocci, sabendo disso, trocou o seu advogado e então se jogou no jogo da Lava Jato no intuito de sair da cadeia. Evidentemente que o Antônio Palocci não é nenhum revolucionário, não é nenhum guerreiro resistente como o José Dirceu.